Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do minicurso de Inventor, e na aula de hoje nós estaremos criando um vídeo na qual iremos animar, mostrar esse nosso modelo da moça em movimento, tá certo? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é ter esse meu arquivo da montagem já pronto, que a gente fez nas aulas anteriores, e tendo posse disso, a gente vai bem aqui no ambiente início. Selecionamos o botão novo e clicamos nessa opção aqui, dentro do ambiente apresentação. Vamos clicar em criar. E a primeira coisa que ele vai abrir para vocês é uma janela perguntando qual vai ser o arquivo de montagem que vocês têm interesse em criar essa animação. Como aqui eu já tenho essa minha montagem aberta, ele já vai pré-selecionar ela automaticamente. Caso não seja o caso de vocês, vocês vão ter que abrir em alguma pasta, em algum local que vocês salvaram e selecionar ela manualmente. Vamos selecionar essa minha amostra, vamos posicionar ela aqui na minha vista isométrica e vamos dar um zoom. Tá certo. E qual vai ser o meu objetivo na aula de hoje? Eu vou querer o seguinte, eu vou querer fazer o movimento de rotação dessa alavanca da minha amostra, juntamente com o movimento de translação desse meu apoio. E a gente pode dividir isso em dois passos. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um movimento de rotação. Para isso, a gente vai selecionar essa opção, posicionar componente, vamos clicar nela, e selecionamos tanto a minha alavanca, pressionamos um Shift, quanto o meu fuso, tá certo? E o que é que eu vou querer que eles façam? Eu quero que eles façam um movimento de rotação. Aqui está escrito movimento de mover, tanto é que abriu esse eixo, esses três eixos coordenados, indicando qual vai ser as minhas possibilidades de translação. O que não é o meu caso, eu quero que ela gire. Então vou bem aqui selecionar a opção girar. Feito isso, percebam que já mudou de 3 eixos cartesianos para 3 angulações, e nos diferentes eixos, tá certo? E essa rotação vai se dar em que sentido? Bem, percebam aqui para a minha face frontal. Eu tenho essa minha angulação aberta para essa minha face, certo? Se eu selecionar ela, isso significa que a rotação vai ocorrer nesse sentido, de frente para mim, podendo ser de 360 graus para o meu sentido horário ou 360 graus para o meu sentido anti-horário. E é justamente esse valor que você vai setar aqui, da angulação. Se a gente colocar um valor, por exemplo, aqui de 30 graus, perceba que nesse sentido ele está girando no sentido anti-horário. Se eu quisesse que ele girasse no sentido horário, era só colocar um menos na frente. Perfeito? A gente vai dar um ESC aqui, a gente vai colocar valor nenhum, porque a gente vai selecionar as outras opções de ângulo, para que eu possa mostrar para vocês quais são as possibilidades. Se eu selecionar essa opção, agora a rotação vai se dar nesse sentido, que eu estou mostrando na tela com o cursor do mouse de vocês, tá certo? Se eu selecionar a minha outra opção, que é essa aqui, a rotação já vai se dar nesse sentido, tá certo? Vocês podem sim combinar rotações em mais de uma direção, só que vocês têm que fazer separadamente isso. Vocês primeiro criam uma animação girando nesse sentido e depois vocês criam no outro, tá certo? Vamos dar um ESC aqui, porque eu quero selecionar a rotação desse com esse. Vamos vir aqui em posicionar componente. Vamos selecionar a opção girar. Nesse meu sentido, perfeito? Se eu girar essa minha alavanca da minha amostra, ele vai girar justamente nesse meu plano. Então vamos selecionar aqui um valor de 360 graus inicialmente. Tá certo? No sentido de 360 graus no sentido anti-horário, ele vai girar saindo dessa minha amostra. Então a gente deixa nessa posição mesmo, de 360 graus. Positivos. A duração vai ser de 5 segundos. Eu posso diminuir isso para um valor menor. Eu posso colocar, por exemplo, um valor de 2,5 segundos, sem problema algum. E eu posso dar um OK. Feito isso, percebam o seguinte. Olhem aqui para o meu cursor do mouse. Anteriormente, esse cursor estava posicionado nessa posição aqui, no 0, sem nenhuma barrinha verde. Quando eu criei a minha opção de posicionar componentes, ela já colocou ele no ponto final da minha animação, que é justamente no momento de 2,5 segundos. Se eu der um zoom aqui no meu storyboard, vocês podem ver que justamente eu consigo mover esse meu cursor e acompanhar a movimentação do meu fuso e da minha alavanca. Se eu voltar aqui com o cursor para o ponto 0 e dar um play, eu posso ver como a minha animação vai se comportar. Agora chegou a hora de associar a ele um outro tipo de movimento, que é o movimento de translação.
Eu quero que esse meu apoio da moça comece a iniciar o movimento de translação para fora do apoio da moça, juntamente com o meu fuso e a minha alavanca. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai novamente posicionar componentes, vamos selecionar a opção mover peça, selecionamos as peças, vamos selecionar primeiro esse meu apoio, pressionem Shift no teclado, selecionem o fuso e com o Shift novamente pressionado, selecionem a alavanca. E vamos habilitar a opção mover. Eu quero que ele se mova para fora da minha moça, então vou selecionar esse meu eixo aqui, olha. Tá certo? Eu quero que ele se mova quanto? Bem, se lembra que eu disse para vocês memorizarem qual era o passo do parafuso de vocês? Pois bem, como ele vai dar uma volta, a cada volta completa, ele vai andar nessa direção o valor do passo dele, que é justamente de 3,5. Tá certo? E é por isso que é importante vocês se lembrarem o valor do passo do parafuso de vocês. Vamos aqui colocar a mesma duração, vamos dar um OK. Fato importante é, percebam que eu posicionei essa minha régua nessa posição do 2,5 para o 0 novamente. Por quê? Porque o que aconteceria se eu não fizesse isso? O que aconteceria se eu criasse essa minha animação de translação, não mais no meu ponto 0, mas no final da animação anterior, que era 2,5? Olha o que vai acontecer. Vou posicionar novamente os componentes, seleciono dessa vez só esse meu apoio, esse meu fuso, essa minha alavanca, e vamos colocar uma movimentação de 3,5, 3,5. E vamos dar um 3,5 não, vou colocar um 10 aqui para ficar bem visível para te mostrar o que acontece. Vamos dar um OK. Se eu fizer isso, ele adicionou mais 2,5. Então a animação ficou no total com 5 segundos. Só que qual o problema? Quando eu voltar aqui para executar a animação, a primeira coisa que ele vai fazer é rotacionar e depois disso ele vai sobrepor aquela minha animação de translação. O que não faz sentido, porque na minha animação eu queria que ele girasse ao mesmo tempo que ele transladasse. E é exatamente por isso que eu vou pegar esse meu cursor e posicionar no meu ponto 0, para que a partir do momento que ele comece a rotacionar, ele translade também. Então vou dar um Ctrl Z para desfazer aquela minha animação que eu sobrepus, e eu deixo esse meu padrão, tá certo? Eu vou sempre posicionar o meu cursor do 0, caso eu queira sobrepor uma animação sobre a outra. Bora colocar aqui no meu ponto 0. Ele está um pouco lento. Feito isso, eu crio a nova animação de translação. Tanto é que se eu der um OK agora, e da feita que ele rotaciona, vocês conseguem ver sutilmente que ele vai abrindo o apoio da minha moça, bem aqui, ao mesmo tempo, que é justamente o efeito desejado. Então a gente vai agora criar uma nova animação com mais rotações. Então o que a gente faz? A gente vai novamente selecionar em posicionar componente. Eu seleciono o fuso e a alavanca. Eu digo que eles vão girar na mesma direção, que era essa daqui. E dessa vez eu vou fazer ele dar 5 voltas. 360 vezes 5. E a duração eu vou deixar a mesma, para que vocês consigam observar mais rotações no mesmo tempo. Vou dar um OK. Agora está na hora de criar o nosso movimento de translação. Para isso eu posiciono esse meu marcador lá nos 2,5, que era no final da animação anterior. Era 2,5, né? Era 2,5. Bora ver aqui rapidinho. Aqui ele já começa a rotacionar mais rápido. E aqui, até os 2,5 ele tem uma rotação mais suave. Então é isso mesmo. Eu vou posicionar lá nos 2,5. Posicionado nos 2,5, eu seleciono a opção posicionar componente. Eu vou selecionar o apoio da minha moça, o fuso dela e a alavanca. E eu digo que eu quero que eles se movam. Se movam nessa minha direção. 3,5 vezes 5. Porque como ele vai dar 5 voltas, ele vai andar 3,5 milímetros vezes 5. Vou dar um OK. E é importante, pessoal, que vocês selecionem para a translação a minha alavanca também. Caso ela não esteja selecionada, vai acontecer o seguinte erro que eu vou mostrar para vocês bem aqui. Esse é um outro vídeo que eu criei anteriormente, que eu esqueci de fazer essa seleção da minha alavanca também. O que aconteceu? Vocês vão ver que vai ocorrer um desalinhamento. Um desalinhamento do meu fuso juntamente com a minha alavanca. Perceba agora que ele está saindo do alinhamento do meu furo. E é justamente porque eu não selecionei
minha alavanca para que ela translade nessa direção de saída do fuso. Então, por isso que é importante que vocês selecionem os 3 componentes. Vamos voltar aqui e ver como é que a animação vai se comportar. Ó, realmente aqui a rotação foi bem mais rápida. Perfeito. Vamos agora posicionar essa minha vista isométrica. Vamos posicionar aqui, tá bom. Bem aqui, tá bom. Feito isso, o que é que eu quero? Eu quero que esse meu modelo rotacione em torno da câmera ao mesmo tempo que eu vou executando a animação de rotação da minha alavanca. Para isso, eu posiciono ela no local original, inicial, e eu clico em capturar câmera. Conforme eu modifico esse meu cursor ao longo do tempo, e coloco aqui no valor de 1 segundo, e se eu posicionar nessa minha outra localidade, o que vai acontecer? A partir do momento que eu clico em capturar câmera, automaticamente o Inventor vai fazer essa transição dessa minha posição para cá, na duração de 1 segundo, que é justamente essa nova posição que eu selecionei aqui. Então, no segundo 0 ele vai estar nessa posição, e conforme 1 segundo vai passando, ao final dele, eu vou me encontrar nesta posição. Quer ver? Bora posicionar lá no segundo 0 e bora ver essa transição acontecendo. Percebam, essa é a minha nova posição do 1 segundo. E ele não vai sair daqui porque eu ainda não defini novas posições com a captura da câmera ativada. Então eu vou selecionar aqui 1 segundo e meio, tá certo? E eu vou selecionar uma nova posição. Bora colocar essa daqui. E é engraçado também, pessoal, que se vocês derem um zoom, automaticamente o Inventor também vai dar um zoom na câmera, ajustando a essa posição. Então, se eu clicar em capturar câmera, ao final de 1 segundo e meio, essa aqui vai ser minha nova posição. Bora dar uma olhada nisso. Tá aqui o meu segundo 1, e bem rápido, eu coloquei um intervalo bem curto, ele já me direcionou para aquela outra, tá certo? Então, a gente vai demorar mais tempo dessa vez. A gente vai fazer uma transição mais suave, para que vocês consigam perceber. E vamos colocar agora no segundo 4. No segundo 4, eu vou querer que ele se encontre nessa posição aqui, na minha vista lateral. Aí a gente cria uma nova captura da câmera. Vamos voltar para dar um play e vamos observar essa transição. Essa transição foi bem rápida e depois ele foi modificar para a vista lateral, tá certo? Feito isso, a gente já está satisfeito com a produção do nosso vídeo. A gente pode vir bem aqui na opção vídeo. Vamos selecionar storyboard atual. Vamos selecionar uma pasta que fique fácil de encontrar. Eu vou colocar a área de trabalho mesmo. E eu clico em OK. Já existe um storyboard antigo, então a gente pode mudar esse nome. Bora colocar storyboard 1.2 e vamos clicar em OK. Ele já vai estar iniciando o processo de salvamento do meu vídeo. E ao final, eu posso ir lá checar se esse meu vídeo realmente foi criado. Bora lá ver. Tá aqui, pessoal. Storyboard 1.2. E eu gostaria de falar para vocês que é justamente esse exercício que eu espero que vocês realizem, porque ele vai constituir a avaliação do nosso mini curso. Ao final da montagem da moça, eu vou disponibilizar todos os desenhos lá no ambiente do site do EduPet, juntamente nos links da descrição do YouTube. E vocês vão ter que realizar a montagem dessa moça e, posteriormente, vocês vão ter que realizar a animação. Vocês vão ter que produzir o vídeo e vocês vão me mandar no e-mail do EduPet. Feito isso, eu vou avaliar a produção de vocês e, se vocês forem aprovados, eu já vou emitir o certificado. Caso não ocorra, eu vou devolver uma resposta dizendo que pontos vocês podem melhorar para que vocês possam enviar nova atividade e eu possa emitir o certificado para vocês. Tá certo, galera? Então, só relembrando, essa aqui vai ser a nossa avaliação, fica acordado dessa maneira. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.